Olá, essa apresentação é intitulada Aspectos de predição de fratura dútil de aços livres de interstício baseado no modelo de dano de Gerson. Esse trabalho foi desenvolvido por Caroline Bressan no contexto de uma dissertação de mestrado defendida junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UDESC. Esse trabalho foi apresentado na 13ª Conferência Internacional de Engenharia Computacional e Experimental, que ocorreu em Atenas entre os dias 1º e 5 de julho de 2019. Os agradecimentos e mais alguns detalhes sobre esse tema serão apresentados ao final desse trabalho. A sequência da apresentação é a seguinte. Primeiramente, a gente vai conversar um pouco aí sobre a motivação e os objetivos do trabalho. Depois falar um pouco sobre esses aços livres de interstícios, são aços diferentes e merece alguma consideração também. Depois vamos conversar um pouco sobre predição de fratura dútil. Depois, modelo de dano de Gerson, dentro do aspecto de mecânica do dano contínuo. Aí já vamos para os resultados e aplicações, com primeiramente o ensaio de tração com o objetivo de determinação dos parâmetros do material, e depois nós vamos estudar um pouco ali o ensaio de flexão de 3 pontos, para ver os aspectos da fratura propriamente dita. Finalmente, vamos apresentar as conclusões e os agradecimentos. Claro, algumas referências selecionadas também serão apresentadas ao final. A motivação desse trabalho é bastante interessante, porque os aços livres de interstícios têm sido bastante utilizados de uns tempos para cá. Ele tem propriedades mecânicas bastante interessantes. Ou seja, ele é um material relativamente dútil que consegue se deformar bastante antes de apresentar qualquer tipo de fratura. Por exemplo, esse tipo de aço ele é usado na indústria automobilística, na fabricação de alguns componentes. Bem, tendo esse pano de fundo, a ideia é a determinação dos parâmetros materiais desse aço, parâmetros de encruamento e de dano, de tal forma que a gente possa fazer uma simulação numérica. Ao fazer a simulação numérica, nós podemos determinar o comportamento do aço à medida que ele vai se conformando e assim melhorar o projeto da matriz de conformação e até mesmo o processo de conformação. Então, essa é a motivação geral. Os objetivos do trabalho, em particular desse trabalho, é o estudo do modelo de dano de Gerson. Esse modelo de dano, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele é utilizado para determinar o ponto de início da fratura num material, por exemplo, que não tem inicialmente qualquer tipo de fratura. Então, a gente pode dizer o seguinte, que esse objetivo do trabalho tem dois aspectos em relação a ele. Primeiro, a determinação dos parâmetros de encruamento de dano e depois estudar um pouco aí o início e a evolução do dano do material que leva à fratura. O primeiro caso é baseado no ensaio de tração e o segundo caso baseado no ensaio de flexão de 3 pontos. Falando um pouquinho sobre os aços livres de interstícios, eles têm uma característica muito interessante, né? O objetivo dessa apresentação não é a parte metalúrgica, mas é importante ter esse conhecimento básico. Bem, esse aço é um aço onde tem um conteúdo de carbono muito pequeno, como dá para ver ali na seta, a seta vermelha à esquerda, o conteúdo de carbono nominal é 0,02%. Mas, nesse caso aqui, nesse aço que foi feita uma análise de componentes químicos, tem 0,0029%. Isso daí faz com que o aço tenha uma ductilidade maior. E como que o aço consegue ter essa redução tão grande de carbono? Porque ele tem alguns materiais que facilitam a redução do carbono através da formação de carbetos.
Ali também na seta à direita, os elementos que formam carbetos, é o nióbio e o titânio. No nosso aço em particular, o componente de titânio é um pouco maior do que o componente do nióbio, ou seja, há uma formação de carbeto de titânio, e isso faz com que o carbono ele não fique lá na matriz do aço, que eventualmente possa levar a uma fratura prematura. Então, essa é a característica desses aços livres de interstício. Bem, um dos aspectos mais importantes desse trabalho é a predição da fratura dúctil, como já foi falado. Bem, quando estudamos a fratura de um material, especificamente aços, há algumas abordagens. Por exemplo, a abordagem conhecida como fratura linear, mecânica da fratura linear elástica, ou a mecânica da fratura elastoplástica. Essas são as abordagens clássicas. Nessas abordagens, geralmente se tem uma pequena fratura, um pequeno entalhe, a partir do qual a fratura irá crescer e definimos o comportamento do material ou na fratura baseado no estudo dessa progressão da abertura dessa fratura pré-existente. Essa é uma característica dos dois métodos. O método chamado mecânica do dano contínuo não requer uma fratura inicial, não requer nenhuma fissura inicial no aço para estudar. Muito pelo contrário, a grande vantagem desse método é que nós podemos determinar o local do aparecimento da fratura sem saber de antemão onde ele irá aparecer, né? Agora, tem uma limitação também. A fratura tem que ser uma fratura dútil. E a fratura dútil é caracterizada por uma grande deformação plástica, e quando ocorre a fratura, a textura da parte fraturada, ou da superfície fraturada, ela é bem típica. Essa figura que o slide está mostrando aí no canto inferior esquerdo mostra o que em inglês se chama dimples, ou seja, são alvéolos, muitas vezes referenciado em português, que é característico da nucleação e crescimento de microvazios, que à medida que vai ocorrendo o estado de tensão aumenta no material, esses microvazios crescem e eventualmente acabam coalescendo e fazendo com que o material frature macroscopicamente. Bem, a mecânica do dano contínuo ela é caracterizada por ser um modelo material com uma formulação matemática que descreve o modelo. Então, existem várias abordagens possíveis, não existe uma única abordagem. Geralmente, essa abordagem ou essas abordagens, elas contêm variáveis internas que descrevem o dano, a degradação mecânica do material e leis de evolução. Então, isso significa que há diferentes possibilidades de variáveis internas e leis, dependendo da base sobre o qual o modelo é definido. Então, nesse exemplo que foi colocado aqui no slide, é citado ali o modelo de Gerson, o modelo de Cox-Nasp, o modelo de Lemaitre, o modelo de Rousselier. Há outros modelos também. Existem vários modelos. Os mais comuns são os modelos de Gerson e o de Lemaitre. E nessa apresentação, ou nesse trabalho, o foco foi o modelo de Gerson. Bem, a figura da direita mostra de uma forma bastante genérica como se trata o processo da fratura. Então, há uma pequena formação de microvazios, esses microvazios coalescem e depois há a fratura macroscópica e a separação, no caso aqui do corpo de prova propriamente dito. Nesse trabalho em particular, a gente vai focar apenas na nucleação, coalescência, até um ponto onde inicia a fratura macroscópica. A gente não vai descrever a evolução da fratura macroscópica. É interessante mencionar que o presente estudo
ele foi desenvolvido dentro de um contexto. Ele foi feito na sequência de outros trabalhos envolvendo mecânica do dano e predição de fratura em materiais virgens. Foram feitos diversos trabalhos com diferentes focos. Aqui nesse slide estão mostrados alguns. O primeiro deles foi publicado no ano de 2001 e está associado ao modelo de dano de Lemaitre. O foco desse trabalho foi o remalhamento do, do material, o remalhamento do domínio. Por quê? Bem, quando se tem grandes deformações e a formulação utilizada é uma formulação lagrangiana, os elementos eles se distorcem a partir de um certo, né, de um certo grau de deformação. Isso, consequentemente, os resultados eles ficam mais pobres, imprecisos. Dessa forma, é aconselhado fazer um remalhamento. Mas o remalhamento ele tem que seguir determinados critérios, determinadas estratégias, e o que foi desenvolvido nesse trabalho, o que foi estudado nesse trabalho. Um outro estudo também bastante interessante, que é essa figura que está na parte superior à direita, que foi o estudo da compressão, a fratura em compressão. Bem, os modelos clássicos de dano, Lemaitre, Gerson, eles funcionam muito bem para tração, os modelos originais para tração, porque são baseados no crescimento de vazios. O crescimento de vazios, os vazios crescem quando há um estado trativo. Mas e o caso onde há estados compressivos? Bem, aí é necessário haver uma modificação no modelo de dano. Isso foi estudado nesse período, né, alguns anos atrás, onde foi implementado no modelo de Lemaitre uma, um parâmetro que avalia ou que define a compressão, define a evolução do dano na compressão. Esse é um exemplo, o exemplo, né, mostrado ali é a compressão de um cilindro e foi feitos os experimentos, as fotos mostram ali diferentes estágios de compressão e a micrografia que está apresentada também mostra a, o início da fratura que ocorre no equador do corpo de prova. Então, foi um trabalho bastante interessante e isso permite que sejam utilizados para simulação de processo de conformação onde há estados de tensão predominantemente compressivos. Outros estudos também seguiram considerando o efeito da temperatura. Ali os dois gráficos da parte inferior à esquerda mostra o efeito da temperatura com o modelo de Lemaitre e o gráfico central com o modelo de Gerson. Bem, muitas operações de conformação mecânica, elas são feitas ou a quente, ou também nós sabemos que quando há uma deformação plástica, parte da dissipação ocorre em forma de temperatura, de calor, e isso causa um aumento da temperatura do material que acaba afetando as características de dutilidade do mesmo. Então, dessa forma, foram feitos alguns estudos nesse sentido com os dois modelos de dano. O gráfico da direita é um estudo já mais recente, dentro do que nós temos trabalhado, é a identificação de parâmetros. Ou seja, quando nós usamos um modelo material, qualquer que seja ele, é necessário que nós tenhamos os parâmetros apropriados relacionados a este material. Bem, esse é um ponto desse trabalho também associado ao modelo de Gerson. Então, nesse trabalho publicado em 2016, nós fizemos um estudo utilizando algumas estratégias baseadas em otimização para a determinação dos parâmetros de dano e de encruamento do modelo de Lemaitre. Agora falando um pouco sobre o modelo de Gerson. Bem, o modelo de Gerson ele é baseado
na evolução da fração de vazios que o material tem. Ele não descreve isoladamente um vazio que cresce dentro do material. Não, ele utiliza um conceito de homogeneização, onde o material contém uma certa quantidade de vazios e essa quantidade de vazios afeta de uma forma média o comportamento do material. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto relacionado a esse modelo de Gerson é que ele está associado aqui para nós a uma relação constitutiva elastoplástica, ou seja, o material se deforma elasticamente, depois começa a haver a deformação plástica e aí então começa a haver a nucleação, crescimento e coalescência de vazios. Nesse sentido, são levadas em conta algumas características do material: o endurecimento, a existência de múltiplos vazios e a coalescência, como foi falado. Bem, matematicamente, nós temos aqui quatro aspectos importantes, quatro equações fundamentais que descrevem esse modelo. A primeira é a chamada função de escoamento, que vai dizer quando o material começa a escoar plasticamente. A regra de fluxo, a segunda equação, indica a quantidade da deformação plástica que vai haver em função das tensões que são impostas ao material. A terceira é a lei de encruamento, ou a lei de endurecimento do material. E, finalmente, a quarta lei é a lei da evolução dos vazios. Então, a discussão detalhada do efeito de cada uma desses parâmetros foge um pouco aqui dessa apresentação. Então, aqui nós estamos usando esse modelo, nós não estamos desenvolvendo, implementando novas coisas no modelo, nós estamos usando o modelo num contexto diferente que até o presente momento, né, até onde a gente sabe, ainda não foi aplicado aos aços livres de interstício. A primeira parte da aplicação se refere à identificação dos parâmetros do material. São dois grupos de parâmetros: os parâmetros associados ao encruamento, que são três, e os parâmetros associados ao modelo de Gerson, o modelo de dano, que são 6 parâmetros. Como foram determinados esses parâmetros? Isso foi feito em duas etapas. Primeiramente, a identificação dos parâmetros de encruamento foi feita pelo método clássico, ou seja, a gente compara ou a gente plota a tensão verdadeira em função da deformação verdadeira e a partir dali faz o ajuste de curva e determina os parâmetros de encruamento. Clássico, modelo, abordagem clássica tradicional. E os modelos e os parâmetros de dano, como que são determinados? Bem, esses são determinados a partir da comparação da força e alongamento, é uma curva de força e alongamento experimental, comparado com a força e alongamento numérico avaliado pelo modelo de Gerson. Ou seja, os parâmetros de dano têm que ser capazes de ajustar de uma maneira a melhor possível a curva força elongamento dos corpos de prova. Bem, os corpos de prova são mostrados ali na figura e foram preparados especificamente para esse tipo de ensaio de identificação de parâmetros. Continuando ainda nos estudos relacionados ao ensaio de tração, aí vem a segunda parte, que é como que o dano evolui num corpo de prova do ensaio de tração. Isso mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, na figura à direita ali do slide, canto inferior direito, mostra o corpo de prova em dois instantes diferentes. Primeiramente, um instante onde o deslocamento dele é 0,3 milímetros e no segundo, um deslocamento de 4 milímetros. Então, ali mostra o ponto de máximo dano nesses dois instantes. E um ponto importante é que a região de máximo dano não é sempre no centro de corpo de prova, como
talvez a gente esperasse logo de início. Não, ela começa em algum ponto no meio do corpo de prova, por quê? Devido ao estado de tensão-deformação, que à medida que vai tracionando, esse ponto de máximo se move até chegar no centro do corpo de prova. Isso também dá para perceber pelos gráficos que estão mostrados, né? Ali nos gráficos são apresentados deslocamentos de 0,3, 1,8, 2,5, 3 e 4 milímetros, em função ali da posição axial, o slide, o gráfico direito, e ao longo do raio, o gráfico esquerdo. Então, para ter uma perspectiva mais clara de como se processa a evolução do dano. No gráfico da direita, dá para perceber ali onde tem a posição 1,8 milímetros, que o ponto de máximo dano não é no centro ainda, não é no centro ainda. A figura ali de distribuição mostrou 0,3, mas até 1,8 milímetros, o máximo dano ainda não ocorre no centro de corpo de prova. Só depois de 2,5 milímetros que o máximo dano ocorre no centro do corpo de prova, como está mostrado na figura. Bem, outra coisa que é perceptível também agora no gráfico da esquerda é que à medida que nós aplicamos a carga no corpo de prova, o dano vai ocorrendo, mas o gradiente do dano ele vai aumentando à medida que o deslocamento aumenta. Ou seja, a partir do momento que nós chegamos ali na casa ali dos 4 milímetros de deslocamento, o gradiente do dano já é bastante grande ao longo do raio. E assim também como ao longo do eixo Z. Ou seja, o corpo de prova ele está sofrendo a sua maior parte em termos de danificação, de degradação mecânica no centro. E ele vai se romper a partir do centro do corpo de prova, do centro em direção à superfície externa. Bem, agora a segunda parte do trabalho, que é um ensaio de flexão de 3 pontos. Essa figura é bastante ilustrativa, mostra a geometria do nosso problema. Então, foi feita uma simulação 3D para capturar de uma forma bastante completa o comportamento do material. A gente poderia ter feito uma simulação bidimensional, por exemplo, usando um estado plano de deformação, mas nós preferimos usar uma simulação com corpo de prova tridimensional, né, numericamente falando. A malha também é bastante clara, foi uma malha estruturada. Os, foi introduzido um entalhe no centro do corpo de prova. Né? Por que foi introduzido esse entalhe, apesar da norma não definir esse entalhe propriamente dito? Porque nós comparamos os resultados obtidos para o laço livre de interstícios, usando o modelo de Gerson, com trabalhos experimentais e um trabalho numérico usando o modelo de Lemaitre. E ambos esses trabalhos, o trabalho de Lemaitre e o trabalho experimental, eles utilizaram esse mesmo corpo de prova. Então, por uma questão de comparação e análise, para ver até que ponto o nosso modelo consegue aproximar o comportamento do material nessas condições, então por isso a gente definiu esse corpo de prova dessa forma. O primeiro aspecto a ser estudado em relação à flexão de 3 pontos a evolução da deformação plástica e do dano. E é importante lembrar que essa evolução é totalmente acoplada. O que significa? Significa que a deformação plástica do material depende da evolução da fração de vazios, que é o dano, e a fração de vazios, por sua vez, depende
da deformação plástica. As duas caminham juntas. E, claro, o acoplamento é, desses dois comportamentos são feitos através do modelo constitutivo daquelas equações que foram mostradas ali em slides anteriores. Bem, com relação à deformação plástica, ela é caracterizada aqui pela deformação plástica equivalente. Dá para perceber que no início a deformação plástica ocorre basicamente na raiz do entalhe. À medida que o corpo de prova se deforma, claro, o maior deslocamento do atuador, nesse caso na figura mostrando ali 3 milímetros, a deformação plástica também acontece na superfície superior do corpo de prova, entre o contato entre o atuador e o corpo de prova. Isso é evidenciado ainda mais quando o deslocamento é de 6 milímetros. Por outro lado, a fração de vazios, a maior valor da fração de vazios é ao longo da raiz do entalhe. Não, não surge um efeito de vazios, de crescimento de vazios no contato entre o atuador e a superfície. E por que isso não ocorre? Porque nessa região de contato nós observamos uma tensão compressiva. Isso aí faz com que haja um fechamento dos vazios, enquanto na raiz do entalhe há um estado de tensão predominantemente trativo, e isso faz com o causa a abertura dos vazios. É por isso que a gente observa apenas ali ao longo da raiz do entalhe. Para ali 6 milímetros, já dá para perceber que o máximo dano ele fica concentrado ali ó, no centro do corpo de prova, ou seja, na raiz, mas ao centro do corpo de prova. A evolução do dano, é claro, é melhor, muito melhor visualizada através de gráficos, onde nós temos aqui o gráfico da direita mostra a distribuição da fração de vazios transversalmente ao, ao entalhe. Né? Na figurinha de baixo ali é onde está aquela linha azul anotada ali no corpo de prova. Então, isso mostra que, a mesmo numa deslocamento pequeno, ali 0,1 milímetro, no início do processo de formação, o dano maior sempre ocorre na raiz do corpo de prova, comparado nessa direção transversal. O que não, o que não ocorre na direção do eixo Z, que está mostrado na figura ali em vermelho. É um comportamento até parecido com aquele do ensaio de tração. No gráfico da esquerda, mostra que para um deslocamento pequeno, ou seja, o corpo de prova se deforma um pouco, o máximo dano ocorre junto às superfícies laterais, o que é bastante interessante. O estado de tensão associada à deformação causa esse maior dano junto à superfície, o que, no caso do ensaio de tração, era numa posição intermediária, não era no centro do corpo de prova. Bem, assim como no ensaio de tração, à medida que a deformação aumenta, o, esse ponto de máximo dano se move para o centro do corpo de prova, e é claro que o dano expresso através da fração de vazios vai aumentando progressivamente, inclusive a derivada. Ali na curva do gráfico da direita, ali na realidade do gráfico do centro, né, dá para perceber que a derivada do dano ao longo do eixo Z vai aumentando à medida que a deformação aumenta. Então, isso é uma característica e é útil para nós determinarmos, né, o ponto de início da fratura. Este slide apresenta uma avaliação qualitativa a respeito da distribuição do dano, comparando através de
experimentos, que são as figuras do lado direito, e através da comparação com outro modelo de dano, o modelo de Lemaitre. Dá para ver que, simulando o mesmo problema através do modelo de dano de Lemaitre, né, a indicação de máximo dano é exatamente no mesmo ponto. Bem, aí alguma característica interessante a respeito dessa comparação. Primeiro, esse autor ele não utilizou o aço livre de interstício, ok? Foi um outro aço, portanto, a distribuição de dano não é exatamente igual, né? Tanto é que dá para perceber que no modelo de Lemaitre apresentado por esse autor ocorre um certo crescimento do dano na região de cima ali do contato entre o atuador e o corpo de prova, que não foi observado no modelo de Gerson, ok? Então isso é uma característica. Bem, o início da fratura, sem dúvida, é na raiz do corpo de prova, conforme foi predito. Na figura do lado direito, foi comparado com o trabalho muito interessante publicado pelo Giovanola e seus colaboradores em 1999, onde mostra o mesmo corpo de prova, só que do ponto de vista experimental. Então a figura mostra ali a raiz do entalhe e mostra que há a fratura macroscópica ali na raiz do entalhe. E assim, comparando com a predição do modelo de Gerson, dá para perceber que a região de máximo dano, que é o que está ali em vermelho, ela tem um tamanho aproximado da fratura macroscópica para um mesmo para a mesma distância de atuação. Tá? E a medida é feita através do comprimento relativo, que é em torno de 0,555 para o presente caso e 0,505 para o caso experimental. Então dá para ver que é bastante próximo os dois valores. Também é importante dizer que não é o mesmo aço, mas o comportamento é um comportamento parecido. Algumas observações finais a respeito aí do trabalho que foi discutido. Bem, primeiro foi feita a identificação dos parâmetros de dano e de encruamento, baseado em ensaios de tração. Importante dizer que esses parâmetros obtidos, eles até o presente momento eu não tenho encontrado na literatura para os aços livres de interstícios, os aços chamados aços IF. Bem, em relação ao restante do trabalho, é interessante discutir também que foi feito uma avaliação do comportamento do modelo de Gerson para o ensaio de tração e se verificou que o dano maior ele ocorre no centro do corpo de prova, mas nos primeiros estados de deformação, o dano não ocorre no centro. Isso também é observado para o caso da flexão de 3 pontos. Inicialmente, o máximo dano é junto das superfícies externas e depois no centro do corpo de prova. Bem, também se observou o seguinte, que é o alto grau de acoplamento neste problema, a deformação plástica com a evolução do dano, ou evolução da fração de vazios. Então é importante ressaltar que esse acoplamento completo do modelo, ele possibilita resultados mais precisos quando se compara com resultados ou com dados experimentais. Então, nesse sentido, a avaliação qualitativa foi feita comparando com o modelo de Lemaitre e também com resultados experimentais é, do comprimento de uma fratura macroscópica. É importante dizer que é uma avaliação qualitativa, porque não foi utilizado o mesmo aço. Bem, agradecimentos. Primeiro, queremos agradecer, né, a CAPES, porque ela que
forneceu a bolsa de estudo à Caroline, que desenvolveu esse trabalho, né. Também quero agradecer ao CNPq, né, o projeto é esse que está ali, que é referente, à minha bolsa de pesquisador, que facilitou aí, através do pagamento da taxa de inscrição, a para esse congresso. E, finalmente, e super importante, ao DESC, pelo pela aprovação através do edital Proevem, que dá apoio a professores a participar de congressos internacionais. Então, sem aprovação do Proevem, que compreendeu passagem diárias, ficaria difícil apresentar esse trabalho nessa conferência. Então, é importante ressaltar esse aspecto. Finalizando, algumas referências que foram citadas aí, que foram apresentadas nos slides, e claro que não vai dar para ler todas elas, né? E então, para quem tiver o interesse, pode até entrar em contato comigo, que eu posso passar maiores detalhes ou até mesmo cópia aí dos trabalhos utilizados aí como referência aí nessa apresentação. O meu contato aí está mostrado aí na parte superior direita aí da tela. Tem o meu e-mail, tem o telefone, para aqueles que gostariam de discutir um pouco mais esse trabalho, pode entrar em contato, será um prazer. Essas figurinhas aí mostram um pouco aí da região de Joinville, para quem está assistindo essa apresentação de fora. É uma região bastante bonita, fica aí ao lado da Baía da Babitonga, que dá para ver essa foto ali, é, atirada através de um mirante, né? Aí também dá para ver ali a Avenida das Palmeiras, a Rua das Palmeiras, e uma casa típica em Chaimel, né? E também próximo aqui a Serra Dona Francisca. Então, o turismo aqui, turismo é, bastante interessante para quem gosta aí de saber um pouco mais aí da colonização alemã, turismo rural e outras questões aí. Ok? Muito obrigado pela atenção aí de ter chegado até esse ponto para assistir esses vídeos.